Olá, pessoal. Bom dia ao pessoal do segundo ano da manhã. Boa tarde ao pessoal do segundo ano da tarde. Estamos começando nossa primeira aula de Sociologia desse período, no terceiro bimestre. O conteúdo que nós vamos estudar, cadê minha mão? Aqui, é esse aqui, né? Estratificação e desigualdade social, certo? Então, é um conteúdo bom, um conteúdo que está muito presente, infelizmente, né, na nossa realidade, um conteúdo simples de vocês compreenderem. Ok? Hoje gravando num lugar aqui privilegiado, a biblioteca aqui da nossa escola, tá certo? Matando um pouquinho a saudade. Espero que vocês também estejam com saudade, viu? Mas vamos lá. Então, vou mostrar aqui para vocês o que nós vamos aprender, né, durante esse terceiro período, o que eu pretendo trabalhar com vocês. Primeiro, na aula de hoje, vamos trabalhar três conceitos-chave, tá certo? Para a compreensão das chamadas desigualdades sociais. Ok? Três não, quatro, se não me engano. Quatro conceitos-chave, certo? Para frente, então nas próximas aulas nós vamos estudar as diferentes formas de estratificação sociais existentes, as castas, os estamentos e as classes sociais, certo? Tomei um susto agora aqui com esse barulho. E nós vamos estudar também as chamadas desigualdades sociais aqui no Brasil, tá certo? Vamos olhar um pouquinho mais para a nossa realidade. Então, quais são os conceitos que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Nós vamos trabalhar o conceito de desigualdade social, certo? Vai ser o primeiro. O conceito de estrutura social, o conceito de estratificação social, que dá título, né, aqui a conteúdo do período, e o conceito de mobilidade social, certo? É isso que nós vamos tentar compreender durante a aula de hoje. Então, trabalhando, né, o primeiro desses conceitos, nós vamos falar sobre desigualdade social. Para que a gente venha compreender melhor, né, o que seria desigualdade social, eu vou criar aqui com vocês dois personagens fictícios, tá certo? O José e o Francisco. E eu vou colocar que esses dois jovens, essas duas pessoas, homens, né, nasceram no mesmo dia, só que o José, ele mora num grande centro urbano, ele tem acesso à internet, estuda em uma escola privada, os pais têm um emprego fixo, um emprego bom, enfim, ele tem condições boas. E o Francisco, que mora na zona rural, estuda em uma escola pública, não tem acesso à internet, tá certo? E os pais são agricultores, ok? Então, esses dois exemplos é para que a gente venha compreender melhor como se dão as desigualdades sociais, ok? Então, vamos olhar o conceito do que é desigualdade social. A desigualdade social é a privação de direitos ou de acesso a recursos para uma pessoa ou um grupo. E essa privação de direitos ou de acesso a determinados recursos cria ou acaba criando distinções ou distinção, né, ou distinções entre os indivíduos ou entre os grupos sociais. Então, quando eu digo que no Brasil existe desigualdade social, eu estou dizendo que no Brasil existe um grupo ou uma pessoa, ao menos que seja, né, que ela não tem acesso a todos os seus direitos ou que não tem acesso a determinados recursos, sejam bens materiais, seja alguma questão ligada à área educacional, à saúde, certo? E por aí vai. Então esse é o conceito, essa é a ideia de desigualdade social, ok? Então, pessoal, nós vamos ver que também existem diferentes formas de desigualdade social, né, ou desigualdades sociais, né? Que formas são essas? Algumas são autoexplicativas. A econômica. A econômica não precisa nem explicar muito, mas é a desigualdade social, né, que mais nos chama a atenção, que dá mais à vista, né, digamos assim, e que nós percebemos que ela existe quando nós vemos a nossa realidade, seja aqui em Altaneira, no Ceará, no Brasil, no mundo, e que existem pessoas que têm melhores condições financeiras do que outras, tá certo? Ou pessoas que têm recursos financeiros enquanto outras mal conseguem sobreviver. Okay? Ah, mas aí entra aquela história de o que tem um recurso é porque ele estudou, ele se esforçou e tal, a chamada meritocracia. Mas a meritocracia é falha justamente, né, porque nem todas as pessoas têm o mesmo acesso, né? Não é por causa do recurso que ela consegue, mas pelo acesso que ela teve até conseguir esse recurso. Okay? A outra forma de desigualdade existente são as desigualdades de gênero. Né? Gênero como assim? Masculino e feminino, homem e mulher. Certo? Então, nem sempre as mulheres conseguem acesso a todos os seus direitos ou acesso a recursos. Né?
E nós podemos ver isso até de maneira econômica. Então, os homens eles têm uma renda maior, por exemplo, do que uma renda, né, no sentido de economia, né, enfim, financeiro, maior do que as mulheres, que geralmente estudam mais do que os homens, mas não têm acesso, por exemplo, a cargos de chefia, ou é mais difícil ter uma mulher no cargo de chefia. Tá certo? Então, existe sim desigualdade social de gênero no Brasil. O Brasil é um país extremamente machista, né, patriarcal, e isso gera essa desigualdade. Tá certo? E aí nós temos o outro tipo de desigualdade, que é a desigualdade racial, certo? A desigualdade racial, ela está ligada à questão da cor da pele, okay? Quem sente, principalmente ela, são os pretos, tá certo? O Brasil é um país extremamente racista, okay? Uma história de escravidão aqui no Brasil, né? O Brasil foi um país baseado, formado com base do trabalho escravo, e isso repercute até hoje, né? E aí, a desigualdade racial ela se encontra presente, logicamente, aqui no Brasil, como, por exemplo, nós temos um caso dessa semana, né, não sei se vocês tiveram acesso a essa notícia, de que um rapaz, um homem negro, um homem preto, ele estava no mercado, ele foi acusado de cometer um roubo, e aí os seguranças, né, não conseguiram encontrar nada com ele, e ainda assim só o permitiram sair do mercado quando ele tirou suas roupas para provar que ele não tinha nada. Então ele teve que se despir, ficar nu na frente das pessoas para provar que não era um ladrão. Certo? Se fosse uma pessoa branca, né? Se fosse uma pessoa que aparentemente tivesse uma condição financeira, né? Se ela seria passar por esse apuro? Provavelmente não. Então a desigualdade racial ela é muito, muito presente no Brasil, certo? E dentro desses que nós trouxemos, né, existem outras formas de desigualdade. A última que nós vamos falar é a desigualdade digital. Então, o que é desigualdade digital? É a privação, né, de acesso a recursos digitais. Então, isso se mostrou muito aqui no Brasil e principalmente na nossa realidade, certo, aqui em Altaneira, a partir da pandemia do ano passado, quando as nossas aulas passaram a ser desta maneira virtual, né? Então, por exemplo, eu não tinha o equipamento necessário, mas eu fui lá e consegui, eu trabalho, consegui comprar uma webcam melhor, consegui comprar esses fones, enfim, tudo isso, né? Mas aí existem, né, dentre vocês, nossos alunos, aquelas pessoas que os pais têm condição de dar um celular melhor, de ter um acesso melhor à internet, né, eles têm um computador, um notebook, e conseguem acompanhar as aulas, conseguem participar das reuniões do Google Meet, conseguem participar das lives, enquanto existem outros grupos que os pais não têm condição de ter um celular, de dar um celular bom para o filho, ou a região, o local em que ele mora não tem acesso à internet, certo? Ou a internet é muito ruim, ou os dados móveis não pegam, e aí são várias e várias questões que mostram, sim, as maneiras, a forma que a desigualdade digital existe no Brasil, existe na nossa realidade. Então, e aqui em Altaneira, quais as formas de desigualdade que nós temos? Todas. Né? Nós temos desigualdade econômica, de maneira muito clara. Nós temos aqui algumas pessoas que trabalham, sim, mas que têm uma vida muito boa, enquanto outras que também trabalham, né? Por exemplo, na agricultura e acabam trabalhando só para a sobrevivência, né? Para a subsistência. Nós temos, sim, desigualdade de gênero aqui em Altaneira, certo? Nós temos, sim, desigualdades raciais aqui em Altaneira e a desigualdade digital que ficou escancarada graças a essa pandemia, certo? E o outro conceito, né, que nós vamos trabalhar na aula de hoje é o conceito chamado de estrutura social. O que é a estrutura social? A estrutura social ela é determinada, né, pelo modo como vão se organizar, né, os aspectos econômicos, culturais, sociais, políticos e históricos de uma sociedade. Então, qual a estrutura social brasileira? Como é que a gente vai determinar isso? Né? Vamos olhar para quê? Para a questão econômica do Brasil atual e historicamente falando, as mais atrás, digamos assim, as questões culturais, as questões sociais, as questões políticas e as questões históricas, certo? Então, todos como eu posso colocar, todas esses tópicos, todos esses pontos, né? A história, a política, a cultura, a economia e a sociedade são analisados para a gente compreender a estrutura social de um país, de uma cidade, enfim. Né? E no Brasil, o Brasil tem uma sociedade fundada sobre trabalho escravo, né? Questão econômica, aí entra, patrimonialismo, questão cultural e econômica, trabalho escravo também, né? Social, assim como o patriarcalismo. Okay? Então, o que é isso? Trabalho escravo, né? Os pretos foram trazidos da África, foram escravizados,
e isso traz resquício até hoje, né, como tem um próximo tópico aí falando, até hoje influencia e dificulta o acesso de negros, mulheres e indígenas a bens e a direitos, né, o trabalho escravo que os indígenas foram escravizados, depois os pretos trazidos da África, assim como também a questão do patrimonialismo, né, a importância do patrimônio, de usar a máquina pública para aumentar o seu patrimônio existente até hoje na nossa política de maneira muito forte, e o patriarcalismo, que coloca a mulher como fosse de escanteio na sociedade, né, como se fosse o homem fosse o centro de tudo, certo? No que diz respeito à construção de uma sociedade, ao conceito de família, ok? A ideia de trabalho, enfim, tudo isso. Então, a estrutura social, ela vai diferenciar-se de sociedade para sociedade, dependendo dos aspectos econômicos, culturais, sociais, políticos e históricos dessa sociedade, tá certo? E aí nós temos o conceito de estratificação, que é um conceito chave que está até no título, digamos assim, é, no título do nosso slide, está como título, digamos assim, do conteúdo, né? Um ponto-chave, a estratificação. E o que é a estratificação? A estratificação é a maneira como cada sociedade está dividida, certo? São as camadas sociais que se sobrepõem umas às outras. E aí fica fácil de entender quando nós olhamos no exemplo, ok? Que é a estratificação. Exemplos, na Idade Média, né? Nós tínhamos os servos, a base da sociedade medieval, né, que trabalhavam para manter a sociedade, os nobres, né, que utilizavam do trabalho servil, e o clero, que era a igreja, na base, a pirâmide. Não tem aquelas imagens clássicas, né, que tem as pirâmides sociais, e tem, por exemplo, no Egito Antigo, quando a gente estuda a história, escravos, não sei o que e tal, até chegar lá em cima. Da mesma forma na Grécia, ou em Roma, enfim. É só a gente imaginar a sociedade dividida em camadas, em níveis, ou para ficar mais fácil, em classes, certo? Classes sociais. Apesar que a classe social é um tipo de estratificação existente. Existem outros, né, que nós vamos estudar nas próximas aulas, e as classes sociais são um desses. Okay? Um outro exemplo de estratificação é a ideia de pobres e ricos, né? Pobres versus ricos, ou pobres e ricos. No Brasil, hoje, a estratificação se dá, né, de pessoas abaixo da linha da extrema pobreza, ou na extrema pobreza, né, a linha da pobreza, a classe média, né, a classe alta, e aí vai subindo. No Brasil, a estratificação é dada pelos recursos financeiros, pela renda per capita, né, pela maneira como aquela família, pelas condições financeiras que aquela família tem, ou que aquele grupo tem, certo? E aí um outro exemplo, né, para encerrar o conceito de estratificação social, é a questão dos aristocratas, né, homens livres e escravos. Isso na história do Brasil no período colonial. O Brasil é dividido em 3 grupos sociais diferentes, certo? Os escravos, lá embaixo, né, digamos assim, os homens livres, né, que eram comerciantes, artesãos, enfim, trabalhavam de maneira mais livre, e os aristocratas, que eram os donos da terra, donos dos engenhos, enfim, seria o nível mais alto da sociedade brasileira no sentido de recursos, tá certo? E esses são só exemplos. Então, nós temos outros tipos de estratificação, as castas, né? Sociedade de castas, especialmente lá na Índia, nós vamos ver nas próximas aulas. Nós temos os estamentos, que foram muito presentes aqui na Idade Média, que eu citei como exemplo para vocês, né? E também as classes sociais. E nós vamos estudar classe social a partir de 2 sociólogos, filósofos diferentes, né? O Weber e o Karl Marx. Se não me engano é Weber, se não me engano não é Hegel, é Weber e o Karl Marx, tá certo? Deu para compreender, pessoal, o conceito de estratificação? Então, a estratificação é a maneira segundo a qual a sociedade está dividida, certo? São as camadas, os grupos sociais que se sobrepõem umas às outras. E, geralmente, essa estratificação se dá, né, pela questão dos recursos financeiros, tá certo? Especialmente hoje, né, no mundo que a gente vive, o mundo capitalista, ok? E o último conceito, se eu não me engano, que nós vamos estudar na aula de hoje, é o conceito de mobilidade social. E o que é mobilidade social, Vinícius? Mobilidade social, ela é determinada pela possibilidade de o indivíduo mudar de posição na hierarquia social. Peraí. Como assim? Então, vamos voltar aqui ao nosso exemplo, né? Hoje no Brasil, né, nós temos quais são de que maneira o Brasil estratifica a sua sociedade, né? Quais são as camadas sociais que existem? A extrema pobreza, pobres, classe média alta, classe alta, ricos, milionários, e aí vai,
certo? E aí eu pergunto, né? Para entender o conceito de mobilidade social, nós temos que compreender que no Brasil hoje é possível a ascensão social ou o declínio social. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso ter nascido numa família pobre e aí, devido ao meu trabalho, a estudo, ou sorte, vai que eu ganho na loteria, né? Eu posso mudar a minha camada social. Se eu crescer o meu recurso financeiro, ou eu posso ser de uma família rica e perder recurso financeiro e descer, né? Mudo a camada social a qual eu pertenço. Se eu sou rico e eu perdi recursos, eu posso me tornar pobre, classe média, e aí vai. Certo? Então, a mobilidade social é isso. É a possibilidade que você tem de mudar de uma camada da sociedade para outra. Tá certo? Em toda a sociedade, em toda a história, isso é possível? Isso foi possível? Não. Não mesmo. Na Idade Média, por exemplo, a mobilidade social não existia. Certo? Aqui no Brasil, colônia, dificilmente alguém podia mudar de camada ou de extrato social. Tá certo? Era possível, mas era muito, mas muito difícil mesmo. Ok? E aí, é, é isso, pessoal. Tá certo? Eu creio que ficou bem claro o conceito de mobilidade social para vocês, assim como o conceito de estratificação, assim como o conceito de estrutura social, assim como o conceito, cadê está aqui, de desigualdade social, tá certo? E olhando, né, para a nossa altaneira, como já disse, nós temos sim desigualdade social, né? A nossa estrutura aqui social altaneirense, ela é patriarcalista, ela é patrimonialista, tá certo? Ok? Então, tem-se muito essa questão do homem, o papel da mulher aqui, é secundário. Você vê que Altaneira nunca teve uma prefeita, já tivemos vereadores, já tivemos mulheres presidente da Câmara, certo? Mas a maioria, olhando-se a história do município, foram homens, ok? Isso em papéis políticos, né? Em cargos de secretariado, hoje é mais fácil você ver mulheres, né, em direção de escolas, por exemplo, mas ainda é um local muito patriarcal, tá certo? As mulheres ainda sofrem muito com machismo aqui em Altaneira. Okay? Apesar que isso eu creio que está mudando, principalmente com a geração de vocês, mas é muito pouco ainda, um ritmo muito lento. Né? E também é um local muito ligado ao patrimonialismo, né? Você vale, digamos assim, de maneira bem simplificada, você vale aquilo que você tem, né? A sociedade ela se estrutura aqui em Altaneira pelo que a pessoa possui, que ela pode possuir, enfim. A gente vê isso de maneira muito presente. Existe estratificação em Altaneira? Existe, como no Brasil todo, né? A questão da camada social, extrema pobreza. Existem, infelizmente, muitas pessoas aqui em Altaneira na faixa de extrema pobreza. Existem muitas pessoas pobres. Existem pessoas, sim, de classe média. E existem alguns ricos. Ricos para nossos padrões, né? E aí, a questão da mobilidade social. Existe aqui em Altaneira? Existe. Né? Se eu trabalhar muito, se eu passar num concurso bom, se eu abrir um negócio e prosperar, eu posso ascender a minha classe, ou eu posso ter um negócio e ele quebrar e eu cair, certo? Então isso tudo está presente na nossa realidade, está presente na nossa Altaneira, ok? Pessoal, vamos ficando já por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A ideia era justamente trabalhar, né, esses primeiros conceitos com vocês, e nas próximas aulas nós vamos falar mais, mais detalhadamente, lembrei a palavra, né, sobre a ideia de estratificação social e os tipos de estratificação que existem, né, as castas, os estamentos e as classes sociais. Vamos separando, né, vamos falar primeiro das castas, depois em outro momento dos estamentos e depois em outro momento, né, das classes sociais, tá certo? E depois a desigualdade social no Brasil, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida vocês coloquem nos comentários, mandem no PV, dê um joinha aí se vocês acharam a aula legal, se inscreve no canal aqui do professor, né, para não perder as aulas, e até a próxima aula de Sociologia. Valeu, um abraço.